Então, boa noite a todos os presentes, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui nesse momento, nessa sala de bate-papo, dessa live importantíssima, né? Cuja temática está relacionada com a agricultura familiar no período da pandemia. Então, em nome do projeto Vagão Sustentável, eu venho agradecer a todos os palestrantes por terem aceito o convite, né, essa oportunidade da troca de experiências, aos alunos dos grupos mídia, recreação e infraestrutura, que auxiliaram aí nessa proposta, e a todos os presentes aqui nesse momento. Eu vou passar a palavra aos docentes colaboradores também, né, do Projeto Vagão. Nós temos aí a professora Valéria. Os alunos, eu não vou citar nomes, porque são muitos que estão envolvidos nesse projeto, e cada um tem a sua expertise e a sua responsabilidade, e eles fazem isso com muito, muito, muito carinho, e a gente sempre tem aí o retorno. Bom, agradecer à professora Glédissa, que, na verdade, quem estaria mediando eu estou no lugar dela, né, mas ela, por questões do Covid, inclusive, já abro parênteses aí, por favor, se cuidem, se possível, fiquem em casa, em caso de necessidade, façam todas as medidas de biossegurança necessárias, porque estamos num momento muito difícil, muito complicado, e é importante que cada um faça a sua parte. Então, ela não pôde estar aqui devido a essas questões de saúde, mas eu estou aqui para representá-la. Então, eu vou passar a palavra à Ana, né, Carolina, que vai estar começando as apresentações aí, para que a gente possa começar o bate-papo sobre a temática fundamental. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat, que eu vou fazendo o controle, para depois, no momento oportuno, a gente estar fazendo esse diálogo ao final das apresentações. Muito obrigada e boa noite a todos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao segundo evento online do Projeto Vagão Sustentável. É um projeto da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, cuja coordenadora é a professora Isabel, que falou antes de mim, e é um projeto que visa sensibilizar estudantes do ensino básico, fundamental e científico da cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais, sobre meios sustentáveis na vida urbana e quanto à importância da prática da coleta seletiva, e também atingir de forma indireta a população local. Normalmente, nossas atividades são de forma presencial, mas a pandemia nos fez encontrar novas formas, né, usar as redes sociais e eventos online para continuar essa conscientização. Bom, o evento de hoje vai falar sobre a agricultura familiar em meio à pandemia. A agricultura familiar representa uma importante fonte de ocupação e também de renda para a população. E diante do cenário atual da pandemia, os agricultores familiares têm passado por inúmeras dificuldades e também muitos desafios, tornando-se importante compreendê-los e buscar novas alternativas para minimizar os danos. Então, esse evento busca abordar esses assuntos e discutir as alternativas viáveis que estão sendo ou que podem ser utilizadas para contornar essa situação. Bom, nós temos aqui dois convidados, nós temos a Maria Alves de Souza. A Maria possui graduação em Serviço Social com especialização em Educação do Campo, é quilombola, diretora da FETAENG, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, presidente da Cooperativa Raízes dos Vales, conselheira estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e conselheira de Saúde. E o nosso outro convidado é o Antônio Marcos Pereira, um biólogo formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santa Marcelina, mestre em Biologia Animal formado pela Universidade Federal de Viçosa, UFV. Atualmente, ele é funcionário do Instituto Estadual de Florestas, IEF, ocupando a função de gerente da área de Proteção Ambiental Estadual, APA do Alto do Mucuri, e atuou como professor no curso de Agronomia, lecionando as disciplinas de Zoologia e Entomologia Geral e Microbiologia Geral entre os anos de 2016 a 2018, na Unipac, campus de Teófilo Otoni. Então, para dar início, vou passar a palavra para a Maria, vocês podem ir mandando as perguntas no chat. Pode falar, Maria. Então, uma boa noite a todos e todas, né, a todos os colaboradores, organizadores do evento, dizer da alegria que é poder participar com vocês, com todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento, para falar de um assunto tão importante, que é a agricultura familiar na condição que nós estamos vivendo, a situação da epidemia. Considero muito importante porque a agricultura familiar é um espaço estratégico, né, de geração de vida, de oportunidade, onde o sujeito tem, para nós, um grande valor, e falar sobre isso é sempre muito
incentivador, porque fortalece exatamente o nosso propósito, o nosso objetivo, enquanto militante da luta, enquanto organizações que a gente atua, portanto, ainda mais quando se fala no âmbito acadêmico de universidades, né? Então, poder dialogar com cada um de vocês, para nós, é muito importante, e através de momentos como esse, dialogar com toda a sociedade. Afinal, é exatamente esse elo que a gente busca construir todos os dias, garantir que o campo e a cidade possam caminhar junto, apesar que, historicamente, a gente sempre viu experiências de que, às vezes, é muito desafiador trabalhar esse caminho de unidade. Contudo, eu quero poder falar do que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, enquanto movimento que atua e na experiência que tem das comunidades onde a gente está vivendo, como exemplo do Vale do Mucuri, das comunidades tradicionais. A agricultura familiar no Brasil, ela é considerada um campo de muita batalha, onde os agricultores produzem, né, garantem a alimentação no nosso país, mas no âmbito da correlação de força política, a gente enfrenta um sistema que ele é muito poderoso no âmbito da concentração de poder. Contudo, nós temos hoje o poder das pessoas que vivem na terra ou que querem um pedaço de terra. Nem sempre todo agricultor familiar tem a área para produzir. Boa parte dos nossos agricultores ainda vive na produção de parceiro, meeiro, arrendatário ou de terra cedida. E esse é um dos grandes desafios para nós. E é justamente por esses motivos que a gente nos desafia todos os dias em buscar o fortalecimento dessa linha de ocupação do Brasil, que para nós é o caminho para a gente ter um novo modelo econômico, onde todo mundo possa, inclusive, viver com qualidade de vida, com geração de renda, com trabalho, e garantir, inclusive, um pouco a diminuição do êxodo rural. Investir na agricultura familiar, nós acreditamos que esse é o caminho. No entanto, nesse período de epidemia, nós vimos que a agricultura familiar, ela foi um setor que podemos dizer que no âmbito da contaminação, ela não sofreu tanto impacto, uma vez que as pessoas estão nas comunidades, considerando o longo tempo de epidemia, né, bem no início, hoje já está mais avançado e a gente vê dentro das comunidades o alto índice de contaminação. Mas no início da epidemia, a gente viu que as comunidades, inclusive, era o caminho de refúgio para muita gente, uma vez que, mesmo estando em quarentena, os agricultores continuavam em suas atividades, porque estar de quarentena com sua família não impede sua família de produzir. E para nós isso foi algo muito positivo. Desde o meado do ano para cá, até início desse ano, a gente avaliou que fazer quarentena no campo, para a agricultura familiar, é ir para a propriedade e cuidar da lavoura, produzir, que é para nós o caminho. Isso fez com que os nossos agricultores mantivessem sua produção e, em algumas comunidades, a gente conseguisse, inclusive, através da nossa organização, fazer o debate da necessidade de produzir mais. Vimos que, no âmbito do movimento sindical de trabalhadores rurais, por exemplo, o Sindicato de Trabalhadores Rurais enfrentou um grande desafio, que é ter que fechar as portas, uma vez que o papel dele é lidar com o agricultor, receber o agricultor para esse atendimento, levar o agricultor até acessar o crédito, a emissão de DAP, inclusive acesso ao PAA, ao PENAI, e assim sucessivamente os demais políticos. Quando o sindicato fecha a porta, a gente nos deparou com um grande desafio. E agora, o que fazer? Se o nosso caminho é dialogar com eles, é estar junto com eles, é falar com eles, é reunir com eles, não podendo fazer isso, o que a gente vai fazer? De princípio, ficamos muito assustados e logo em seguida percebemos que talvez a gente não poderia fazer aglomeração reunindo eles. Mas com o desafio de muitas comunidades não ter internet, isso nos gerou grande preocupação, mas consideramos que, em grande parte, hoje, das comunidades, os agricultores têm uma certa ligação com alguém que tem vínculo familiar com internet, com celular, que hoje nós temos um déficit, mas a gente também tem um acesso. E considerando o nível de acesso entre dirigentes, diretoria, lideranças de comunidade, começamos a fazer as discussões primeiro em mandar as informações por WhatsApp. Normalmente, vamos mandar as informações. O prazo está acontecendo isso e isso. Por exemplo, a DAP vai vencer? Tem que dar um jeito de renovar a DAP. Foi mudado isso ou aquilo em determinadas leis, como, por exemplo, acessar auxílio-doença para quem está doente
Então, tem que acessar o auxílio doença. E o que fazer se a agência do INSS também fechou? Então, essa troca de informação é o que nos desafiamos a ter que ficar todos os dias preocupados para que os nossos agricultores, mesmo em quarentena, não ficassem perdendo muito direito ou deixando de acessar algum tipo de benefício político que é do cotidiano da luta, da organização da propriedade e da vida dele. Nesse sentido, avaliamos que produzir era fundamental, mas dialogar também era também muito importante. E aí, quando eu digo isso, digo a nível do Estado de Minas Gerais. E foi aí que começamos a reinventar, quando os trabalhadores rurais de Minas Gerais começam a reinventar e propõem, inclusive, fazer um encontro estadual online, onde todos os sindicatos pudessem participar, mas cada um lá na sua casa, ou se fosse no sindicato, estivesse respeitando todas as regras de prevenção à saúde. E, para nossa surpresa, nós conseguimos atingir um número bem satisfatório de participação do sindicato de Minas Gerais, onde nós chegamos a ter uma atividade dessa que eu estou dizendo, que a gente chamou de Conselho da Federação, com mais de 500 pessoas participando. Então, significa que a gente conseguiu atingir um número grande de municípios, apesar que não era com muita pessoa, mas tinha 1 ou 2 participantes de cada município. E, nesse momento, a gente colocar exatamente o desafio que estava sendo posto, tanto para Minas e para o Brasil, o que estava acontecendo, o que estava mudando, o que a gente poderia fazer para encaminhar situações, como benefícios que estavam parados sem análise dos trabalhadores rurais, como a questão do acesso ao PA, prazo para fazer projeto, para a emissão de DAP, que boa parte dos nossos sindicatos são emissores de DAP, né? Que para o agricultor isso é muito importante, como os agricultores pudessem dialogar com o Banco do Nordeste para poder, quem acessa, por exemplo, o AgroAmic, que na nossa região do Vale do Mucuri é muito forte, né? Essa questão do AgroAmic, que é o acesso ao crédito, e através dessas reuniões conseguimos manter uma linguagem, percebemos que através desse caminho a gente poderia fazer cada dia mais. Então foi uma descoberta do próprio Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais, que é ver esse potencial que ele tinha de construir esse caminho, e que, inclusive, a gente pode pensar que discutir tecnologia no campo, nas comunidades rurais, é hoje uma plataforma que a gente não pode tirar das nossas pautas de luta, porque isso desencadeia, inclusive, uma série de outras questões, de outros direitos, e dialogar até o dia era fundamental, mas que agora a gente precisava fortalecer essa ideia de ter o acesso dos agricultores à tecnologia, para a gente fortalecer a rede dos agricultores também com informação aos seus benefícios, aos seus direitos. E começamos, inclusive, a perceber que o caminho para os agricultores que comercializavam no PA e no PENAI era também comercializar, já que as feiras livres que eles também participavam foram suspensas. E foi aí que a gente percebeu que um dos caminhos não pode ter aglomeração, mas o agricultor que mora em municípios como os da nossa região, de 7 mil, 10 mil, 12 mil habitantes, um pouco mais, até mesmo que Plutão, eles têm já um certo vínculo e poderiam continuar comercializando os seus produtos, divulgando no WhatsApp e fazendo a entrega lá na casa da pessoa que estivesse disposta a receber os seus produtos. E isso foi também uma descoberta que gerou um certo caminho para levar os produtos e garantir a comercialização, que a gente chama de comercializando pelo WhatsApp. E hoje, nós vimos que isso é algo que a gente precisa, inclusive, discutir e avançar nesse caminho. Como continuar comercializando os produtos, inclusive no âmbito muito mais amplo, através dos aplicativos que, nesse período de epidemia, tem demonstrado uma saída para nós. Inclusive, se você pegar Ouro Verde, Teoflotone, Carlos Chaga, que hoje é base da Cooperativa Raiz dos Vales, é hoje o caminho que nós temos usado desde quando fundou a cooperativa, porque a Cooperativa Raiz dos Vales é uma cooperativa que foi criada, fundada, né? A discussão de fundação da cooperativa, ela foi a longo prazo, muita tentativa, inclusive em Ouro Verde, Minas, quando as comunidades quilombolas discutiam que a associação não podia comercializar mais, né? As associações de agricultores familiares, elas não poderiam ter o objetivo de comercializar, isso só poderia ser através de cooperativa. Então, a gente começou a discutir a necessidade de se organizar para isso. E percebemos que sozinho também, um município sozinho não poderia dar certo. São Julião sozinho, Os Marques sozinho, não daria certo. E a gente uniu, e quando foi 20 de novembro de 2019, ela surge, a gente funda a Cooperativa Raiz dos Vales. Logo em 2020, a gente enfrenta exatamente a epidemia, o coronavírus, que aí
onde a gente estava com toda a força, a gente, epa, agora nós temos que criar outros meios. Então, começamos a reunir diretoria por WhatsApp, por os aplicativos que tem de comunicação, e assim sucessivamente, e fomos até consolidar, inclusive, o processo burocrático da cooperativa. E a comercialização, ela veio junto, dentro dessa organização. Um dos caminhos foi, a gente conseguiu dialogar com a PJ, Restaurante Popular, com o Instituto Federal e outros, inclusive com pessoas da UFVJM, que têm acompanhado um pouco também o nosso trabalho aqui de Toflotone e etc. E avaliamos que esse era o caminho. Então, nós divulgamos a lista dos produtos que os agricultores têm disponível, ou a lista dos produtos que a gente tem chamada, os agricultores disponibilizam aqueles produtos que eles têm. Então, hoje nós temos toda segunda e toda quinta os produtos sendo levados para o Toflotone, e de lá se entregue através de cestas, as pessoas já entregam nas casas, e quando o comércio pode estar aberto, as pessoas também encontram esses produtos na central de comercialização, que para nós tem sido um grande avanço. Mas a ideia da cesta foi a que mais também tem sido algo surpresa para nós, porque a pessoa pede, a gente entrega aquilo que nós temos disponível, aquilo que temos na condição de cada agricultor naquele período. Um dos grandes desafios que a agricultura familiar está enfrentando, seja no sistema de organização coletiva, seja individualmente, é o transporte dos seus produtos. Em muitas situações, os nossos agricultores fazem transporte coletivo. Em outra, é garantir que o produto chegue a tempo e, quando ele não está numa organização coletiva que tem um transporte, aí ele tem que arcar com essa despesa por conta própria, que é o transporte. Em caso de comunidade distante, isso dificulta muito a vida do agricultor. E a gente percebe que discutir, fazer o debate desse cenário é criar oportunidade, porque quando a gente discute que o agricultor dá conta de produzir, e produzir produtos de qualidade, porque se tem hoje um espaço onde a produção é a produção de qualidade, no sentido, por exemplo, a produção agroecológica, ela se dá onde? Ela se dá na agricultura familiar. Hoje, a base da agroecologia, ela está dentro da agricultura familiar, onde os agricultores, eles produzem sem ter que usar veneno para garantir que o produto chegue de qualidade. Por isso, nossos produtos, eles são diversificados, porque talvez essa semana ele tem banana, semana que vem ele vai ter hortaliças, legumes e assim especificamente. Com essa diversidade dos produtos, a gente garante a qualidade do produto, inclusive, no caso aqui do Vale do Mucuri, nós estamos com uma construção muito bacana de diversos parceiros, que é na busca da certificação dos produtos da agricultura familiar, com agricultores que estão envolvidos, desde a formação da produção agroecológica até a certificação do produto. Isso, para nós, é muito gratificante, porque nós temos, inclusive, trabalhado muito com a juventude, com as mulheres, nessa linha da produção, onde, junto com a família na propriedade, a gente garante esse incentivo à juventude. Uma vez que nós muito debatido, junto com as nossas comunidades, é a linha da educação do campo. Não só da educação no campo, que é ter a escola no campo. Isso também é uma pauta muito importante nossa. Mas é a educação do campo, que é garantir que as pessoas tenham formação técnica, acadêmica, considerando a capacidade produtiva humana, de alimentos e de tecnologia das comunidades rurais, dos municípios onde as pessoas vivem. Isso, para nós, é muito importante. Nós temos conseguido estar presente com essa participação efetiva acadêmica, muito forte na UFV, onde, por exemplo, de Ouro Verde, nós temos hoje mais de 100 estudantes que se deslocam daqui para o UFV, e a UFVJM Campo Diamantino, os cursos de literatura e educação do campo. E diante dessa estratégia, que ela é por alternância, ou seja, as pessoas que não é só jovens, nós temos hoje pessoas de 53 anos, 55, 40 estudando, mulheres que conseguiram entrar na faculdade, engravidar, ter filho, manteve estudando, e assim sucessivamente, então, para todas as idades, na intenção de gerar oportunidade de conhecimento e de qualidade na condição de ficar no campo. Ficar no campo como? Produzindo, com qual conhecimento que eu tenho sobre a minha propriedade e como que eu vou lidar com isso sobre outras situações, como é o caso agora da pandemia.
E nesse debate, a gente vê que o debate dessa discussão da educação, ela se elevou, inclusive, para outros níveis de conhecimento, como a gente tem hoje na economia, e temos um grande orgulho de dizer que do Quilombo Santa Cruz, nós temos um jovem daqui que hoje está na UFMG fazendo medicina. E a gente percebeu que, poxa, então nós avançamos. E nós precisamos continuar fazendo debate, porque isso não pode ser só alguns exemplos. Isso precisa se tornar algo que seja acessível e compreensível para as pessoas que estão no campo, que têm interesse em continuar no campo, e que quer, inclusive, ficar no campo e ter acesso ao conhecimento, a uma universidade, por que não? Contudo, que isso que a gente fazemos, que nós fazemos, que as organizações fazem, elas geram oportunidade de riqueza no sentido da produção, da economia, da qualidade de vida e também de geração de saúde, porque quem vive na agricultura familiar, que consome os alimentos saudáveis produzidos aqui pela própria família, ou que, mesmo não estando aqui, que está lá na cidade, que consegue ter acesso a esses alimentos, pode-se dizer que ele está tendo uma alimentação saudável e que isso é saúde para ele. E quando se trata da epidemia, nós ainda hoje temos um grande desafio, que é o acesso dos nossos agricultores ao Sistema Único de Saúde, uma vez que as comunidades rurais as que estão mais distantes do centro. Por mais perto que uma comunidade seja, ela é a mais afastada dos centros urbanos. E o desafio do acesso à saúde se torna ainda maior, porque no momento em que se prioriza a questão do Covid, porque é preciso para salvar a vida, para continuar protegendo as pessoas, e os hospitais, inclusive o SUS, que é o que nós defendemos, acreditamos que é preciso, cada vez mais no Brasil, ter um SUS forte, uma vez que nós passamos por um processo onde que tentou acabar, descaracterizar o SUS, e nós avaliamos hoje que, poxa, é o SUS que garante, de fato, o povo brasileiro com acesso à saúde, com todos os desafios que ele tem. Contudo, que o nosso povo, agricultor familiar, possa ter, inclusive, acesso à vacina, por exemplo, é um desafio, mesmo que no caso das comunidades quilombolas, elas entram como prioridade, mas fazer isso acontecer na prática ainda é um desafio, garantir que todas as comunidades, ou que as comunidades de forma geral, consigam ter essa ligação direta e assim sucessivamente. Vemos que os agentes de saúde, inclusive, é um fator fundamental e que no Brasil precisaria fazer formação de saúde, considerando exatamente o perfil de comunidade, como lidar com isso, como garantir que se discutir saúde numa comunidade rural é diferente de uma relação cotidiana de um centro urbano. Contudo, nós estamos avançando nesse processo e nós tivemos, por exemplo, em algumas comunidades, de acordo com a CONAP, com a Federação Quilombola, nesse mês, algumas federações do estado de Minas já conseguiram, no caso, os que são acima de 75 anos, já chegaram em alguns pontos vacina. Mas vemos que só as pessoas acima de 75 anos numa comunidade vacinar e o resto da família não, é muito desafiador e complicado essa relação, sabe? E a gente precisa continuar trabalhando, investindo para que o Brasil faça vacina para todo mundo, para o campo, para a cidade, para a periferia, para os mais velhos e para os mais novos também, uma vez que todo mundo está vulnerável nessa situação. E que com isso a gente possa junto ter as pessoas na comunidade rural com garantia de acesso, seja enquanto ser uma pessoa, para ter acesso a mercado, para ter acesso à saúde, para ter acesso à educação, para que os nossos filhos, de fato, não sejam tão prejudicados como já está sendo, que nós juntos, sociedade, campo, cidade, pense um caminho para, daqui para frente, conseguir sanar o prejuízo que as nossas crianças estão tendo no campo, com a situação de não poder estar em sala de aula, inclusive defendemos, inclusive, o direito de saúde dos professores, por isso que a vacina tem que ser para todo mundo. Mas imagina vocês, aonde estão a maior parcela das pessoas que não teve acesso à escola, nas comunidades rurais, boa parte, na grande maioria, não tem. E no caso do Vale do Mucuri, as nossas comunidades rurais ainda tem muito isso, né? Se os pais têm dificuldade de ler e escrever, como eles vão orientar os seus filhos no processo de ensino remoto? Se a comunidade, a família não tem acesso à internet, como que essas crianças estão lidando com isso? E aí, companheiros e companheiras que estão assistindo, digo para vocês, é um grande desafio, sabe? A gente conseguir lidar com tudo isso. E o que mais me preocupa, sabe, que hoje eu tenho dialogado com as comunidades, é construirmos junto um caminho para que, lá na frente, quando o Covid passar, as nossas crianças consigam recuperar esse período que nós estamos vivendo aqui, que é um período muito conturbador, para garantir essa questão da elevação da escolaridade, para dentro do infantil, fundamental, médio,
No caso do ensino superior, da faculdade, podemos dizer que na condição de jovens, às vezes o jovem tenta buscar, vai atrás, aonde tem a internet, acompanha as aulas. Mas no caso das crianças, esse é um dos grandes desafios que a gente tem. E também para os benefícios, né? Porque os nossos agricultores possam permanecer no campo e garantir que, como a gente está num longo período, que ele garanta a continuidade da sua vida cotidiana de produção, que o crédito possa chegar, que as alternativas precisam continuar sendo criadas, e que as informações cheguem até ele, como, por exemplo, se é alterado o prazo de validade de um dado, se o banco onde ele acessou o Pronaf vai garantir que ele possa pagar o seu Pronaf no prazo maior, essa informação precisa chegar até ele. E esses desafios é que nós temos buscado superar todos os dias. É esse desafio que nós temos buscado cada vez mais unidade no campo do diálogo, de fazer com que a gente multiplique as informações verdadeiras e não fake news, e que a gente se some com organizações comprometidas, sérias, como isso que vocês estão fazendo, talvez hoje vocês não tenham dimensão do que significa isso. Bom, se isso que vocês estão fazendo conseguisse chegar a mais e mais pessoas que realmente precisam saber e que a gente consiga levar essas informações a ainda mais e mais pessoas. Porque pode ter certeza, nas comunidades, o que a gente pode fazer, a gente está fazendo, que é garantir que o nosso povo tenha produção. E acredito eu que o resultado disso vai ser, em médio prazo no Brasil, a gente ter um grande aumento de produção, considerando os incentivos que as comunidades estão tendo de estar no campo e produzir. Plantar mudas frutíferas, plantar agricultura, feijão, plantar milho, mas mais do que isso, as lavouras permanentes que estão sendo cultivadas agora, em médio prazo, nós teremos no Brasil uma fartura muito grande e uma grande produção ainda maior vinda da agricultura familiar, que pode gerar, inclusive, novos debates para novos mercados e as condições desse mercado para a agricultura familiar. Então, um pouco nesse sentido, estou à disposição aqui com vocês. Quero dizer que a gente tem muita esperança de que bons tempos ainda vão vir e que esse período vai passar, e desse período a gente vai ser pessoas melhores, porque não podemos passar por uma situação como essa e não aprender. Contudo, aprender é o que nós estamos fazendo nesse momento. E a certeza do que nós temos hoje é que a unidade do campo, dos movimentos sociais, do campo democrático, é o caminho para defender o nosso Brasil, para defender a agricultura familiar, para defender os programas sociais, as políticas sociais, para defender o sujeito, né, os homens, as mulheres do campo, a juventude, as crianças, e garantir que a gente tenha lá na frente a cura do coronavírus e, mais do que isso, um povo organizado e a democracia prevalecendo. Obrigada. Bom, nós que agradecemos, né, essa troca de experiências muito motivadora. Antes de passar a palavra para o querido amigo Antônio, gostaria mais uma vez de agradecer, Maria, pela oportunidade de nos motivar, de motivar os aqui presentes, né, porque a gente nota o movimento, a questão da agricultura familiar, ela vai muito mais além apenas da agricultura sustentável, ela envolve todos os movimentos sociais, isso é fundamental, a questão da educação, né, o Antônio até comentou aqui, né, que a integração faz uma grande diferença, mostrando o papel e a importância das universidades públicas para gerar conhecimentos, para difundir estratégias, para articular parcerias e as outras instituições. E mais ainda, é a questão positiva, é o lado totalmente positivo que você veio nos trazer aqui hoje. Eu acho que isso dá um gás a mais em todos os sentidos, não só para a questão do ensino, mas para a parte técnica também. Por quê? Tem algumas perguntas que eu anotei aqui, e aí os demais podem fazer mais perguntas, mas eu coloquei algumas perguntas para fazer para vocês hoje de forma geral, para que a gente possa entender, porque eu acho isso fantástico, quando a gente coloca à frente dos desafios as soluções. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso faz parte do nosso processo de evolução mesmo, e é isso que a gente tem que fazer. Agradeço muito, e deixamos à disposição
já falando aqui de antemão, podemos falar no final também para deixar bem claro que o Vagão Sustentável deixa as redes sociais à disposição de vocês, inclusive, para a gente difundir a questão da produção, né, das vendas dos materiais, a indicação também, deixa à disposição as redes para que a gente possa fazer essa troca de informações, viu? E aí, no final, a gente troca aí mais algumas experiências com as perguntas. Muito obrigada. Excelente fala da Maria, realmente são muitos desafios, né, uma palestra enriquecedora que nos trouxe conhecimento, né, de uma área que a gente às vezes não tem muita convivência, e agora a gente está tomando conhecimento e isso é realmente muito importante para ampliar nossa visão, né, sobre como a pandemia afeta diversos setores diferentes. E agora a gente passa a palavra para o Antônio. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, agradecer, né, pelo convite, agradecer ao professor Isabel e os demais organizadores do evento e do Vagão, né, o convite para estar aqui hoje com vocês. É um grande prazer, né, vir aqui falar um pouco para vocês a respeito do trabalho que nós desenvolvemos também no território da APA, né, território da APA do Alto do Mucuri. Vocês me ouviram no início aí? Sim, né? É porque a minha esposa me falou aqui que questão do microfone. Estava ouvindo, estava até mais limpo, inclusive. E assim, justamente o trabalho que a gente faz, ele envolve muito essa parte preventiva, né? A parte que trabalha muito com a relação preventiva e para minimizar aí os impactos que podem ser causados de alguma forma na natureza, né? Mas o trabalho que a APA desenvolve, ele é um trabalho que envolve muito essa questão preventiva. Então, de certa forma, o fato de uma unidade de conservação, ela tem uma importância muito grande para esse território do Mucuri, né, e até uma parte da bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha. Eu costumo dizer que a APA, em algumas palestras, eu costumo dizer que a APA ela é a garantia do futuro sustentável para o território do Mucuri. Né? Por quê? Através das informações que eu trouxe para vocês, né, algumas informações, a gente pode perceber essa relação que existe, né, da agricultura familiar com a conservação de um território, né? Então, eu costumo dizer que a APA do Alto do Mucuri, ela é a garantia de um futuro sustentável, né? A APA, ela tem uma importância grande para a conservação dos recursos naturais nesse território, né, território do Mucuri, e através de processos de gestão, né, que são processos já conhecidos, né, trabalhados e testados através de experimentos científicos, né, e que, através dessas abordagens, a gente consegue levar ao conhecimento, né, do território. Bom, assim, eu quero falar um pouco para vocês, né, só dar uma síntese aqui do que é uma unidade de conservação, né, rapidamente. Eu acredito que a maioria saiba, mas só para a gente conhecer um pouquinho mais, né? A APA do Alto do Mucuri, ela é uma unidade de conservação de uso sustentável, né? Ou seja, o que quer dizer? É uma unidade de conservação que permite o uso sustentável dos recursos naturais no território, né? Diferentemente de outras unidades de conservação que enquadraram na categoria de proteção integral, né? A área de proteção ambiental, que é o nome APA, né, quer dizer Área de Proteção Ambiental Estadual do Alto do Mucuri, né? Essa unidade de conservação,
ela tem uma relevância muito grande para o território, né? Uma vez que é considerada uma ação, a maior unidade de conservação inserida no bioma Mata Atlântica, gerenciado pelo IEF, né? São 325 mil hectares e abrangendo 8 municípios, né, no território, no nosso território, que é os municípios de Caraí, Catugi, Itaipé, Ladainha, Malacaxeta, Novo Cruzeiro, Poté e Teoflotone. Né? É uma região muito extensa que abrange além de uma diversidade grande, né, de municípios, não culturais, né, porque a nível cultural são regiões semelhantes, né, mas que envolve diferenças municipais, né, cada qual com seus conflitos, cada qual com suas dificuldades, né, inclusive inerente à agricultura familiar, né, que eu posso dizer para vocês que em proporção, né, de número de famílias, é a maior proporção no território da APA, é constituída de propriedades da agricultura familiar. Essas propriedades, geralmente, são propriedades menores em relação a outras fazendas, né? E ela é a maioria na APA, né? Então, daí outra importância da unidade de conservação estar trabalhando diretamente com a relação da conservação dos recursos naturais com o desenvolvimento das tecnologias usadas na produção de alimentos, que é, no nosso caso, a agricultura familiar. Né? Então, existe uma grande relação, inclusive essa unidade de conservação, ela foi criada pensando e foi criada através de um anseio da população. A população pensou nessa unidade de conservação já há alguns anos atrás, né? São pessoas que geralmente estão relacionadas com a questão ambiental desse território, né? Cito aí uma pessoa, né, um ícone que, assim, muitas pessoas conhecem, que é a dona Alice Godinho, né, que já é uma pessoa que já vem desenvolvendo esse trabalho aí já há algum tempo, juntamente com o seu Dedé, né, eu não sei se todos conhecem, que é o senhor Antônio Altivo, né, que é escritor, poeta, residente no município de Ladainha, né, outros personagens, né, outras pessoas que foram agregando, né, a essa causa até a criação dessa unidade de conservação. Outras pessoas não tão conhecidas, né, como o senhor Otaviano, lá na cabeceira do Mucuri do Sul, né, e outros, né, outros produtores, outras pessoas nessa unidade de conservação já há algum tempo, já preocupados com a questão da água, né, com a questão principalmente dos recursos hídricos, considerando a série de o uso do solo, né, desse território, principalmente o uso da floresta, né, que foi usado durante muitos anos de forma desacerbada, né, foi usado para produção de carvão, né, para outras finalidades que impactaram esse território grandemente, né, e já pensando, isso remete a 20 anos atrás, né, a APA vai fazer 10 anos esse ano, né, isso, assim, o que a gente tem de informação histórica, né, que remete a pouco tempo, né, então, essa unidade, diferentemente de muitas outras unidades, ela foi criada com o anseio da população, né, em proteger as nascentes do rio Mucuri, né, visando a conservação da água para o abastecimento e para a produção agrícola sustentável. Né? Então, a gente costuma dizer que essa APA, ela é um instrumento de gestão territorial, condizente com a estratégia necessária para manter as famílias no território da APA, né? Justamente porque experimentar, né, a conservação, a conciliação da conservação com a produção agrícola, utilizando, justamente, lançando mão de novas tecnologias que já existem
estão ao nosso alcance, mas muitas vezes não são difundidas de forma, digamos assim, homogênea, né? A informação não chega para todo mundo ao mesmo tempo, né? Conforme a Maria colocou, muito bem colocado, ainda tem essa barreira ainda, né? Do uso da tecnologia. Então é tudo muito novo, né? Mas a gente sabe que, apesar das dificuldades, né, essa unidade de conservação, ela tem esse papel, né, diretamente relacionado com a conservação dos recursos naturais, que são essenciais para a qualidade de vida de toda a população desse território, considerando principalmente o fato de ser a maior parte da população depender da agricultura familiar para a subsistência, né, e para a geração de renda familiar. Né? A gente sabe que trata-se de uma dificuldade grande, mas que a gente sabe, as pessoas, elas estão adaptando cada vez mais, estão se prontificando ao conhecimento, né? E tanto é que, só para vocês terem uma ideia, da visão de futuro da APA, do Alto do Mucuri, que foi uma visão de futuro consolidada junto à população residente na APA. Né? Como eu disse, aquela população que já está envolvida, né, já está preocupada com essa questão da escassez hídrica, com essa questão da pandemia. Né? Então, eu acredito assim, que quanto mais forte for, né, quanto mais o trabalho preventivo ele for bem feito, menor será o impacto que a gente irá sofrer, né, diante desse cenário. Então, eu vou para vocês um pouco da visão de futuro da APA aqui, rapidinho, só para vocês terem uma ideia da relação da APA com a agricultura familiar nesse território. Consolidar-se como, né, a visão de futuro da APA, consolidar-se como unidade de conservação que prioriza a agricultura familiar com o uso sustentável dos recursos naturais, principalmente a água, né, integrando iniciativas que harmonizam a conservação, o desenvolvimento econômico e a identidade sociocultural desse território. Então, tem tudo a ver com a identidade, com a nossa identidade, né, a identidade desse território, que tem como finalidade, tem esse objetivo, né, dentre muitos impactos positivos que essa unidade de conservação traz para nós, né, de forma geral, é proteger esses recursos naturais existentes no território. Né? Então, essas áreas, né, de proteção ambiental, essas unidades de conservação de forma geral, elas são criadas exclusivamente com esse objetivo, de proteger o território, né, e de levar para o conhecimento da população as informações que estão acontecendo nesse território. Porque, a partir daí, junto com a população de forma geral, são decididas estratégias para poder minimizar esses impactos, né? Minimizar esses conflitos que existem no território da unidade de conservação. Né? Ao contrário de que alguns setores pensam, né, a APA do Alto do Mucuri, ela tem justamente, ela não constitui um espaço intocável, né, não é uma unidade de conservação de proteção integral, nem as unidades de proteção integral, na verdade, tem esse objetivo, né, mas a APA, por ser uma unidade de conservação de uso sustentável, né, ela caracteriza-se pelo uso desses recursos naturais de forma sustentável, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, por ter essa difusão, ter esse papel de proteger, de
proteção dos recursos. Muitas vezes, a população como um todo talvez não enxergue os benefícios da unidade de conservação, justamente considerando que ela não tem econômica, né, porque a população desconhece, né, a maioria das vezes, desconhece a importância dessas naturais para a qualidade de vida dela, né, justamente porque, por ser um serviço de utilidade pública, por ser difundido em meio público, muitas vezes não é percebido e não é internalizado essas informações. Daí, talvez, o não reconhecimento direto, né, da importância dessa unidade de conservação, né, em relação o papel econômico, né, um papel de economia. O que, na verdade, a gente entende que é um grande benefício esses recursos naturais para a qualidade de vida em geral, né, e a gente vê isso, enxerga isso através do aspecto produtivo, né? Então, entre os objetivos gerais dessa unidade de conservação, ela tem, né, como um dos objetivos é proteger essa diversidade biológica existente no território, né, e disciplinar o processo de ocupação nesse território, né, justamente como? Utilizando novas tecnologias que envolvem a sustentabilidade de forma geral, né? Essas tecnologias como sistemas agroflorestais, né, os produtos florestais não madeireiros, que entra aí nesse contexto a produção do mel, né, a polinização e a produção do mel, que é uma atividade forte nesse território, né, as atividades agro-silvio-pastoril, que envolve justamente essa relação da floresta com as áreas, né, de pastagem, né, hoje é muito difundido em várias regiões, né, já utiliza essas tecnologias, e até a integração lavoura-pecuária-floresta também, que é uma tendência que está chegando agora no nosso território, né, já tem algumas pessoas que fazem uso, né, utilizam essas tecnologias, mas relativamente está chegando agora, né, é uma novidade para a maioria, né, mas que a gente tem que lançar a mão, né, e tem que sempre procurar mais informações para a gente estar fazendo essa mudança, né, porque isso vai consistir numa mudança de paradigma, né, a gente vai mudar um pouco o nosso pensamento, a nossa forma de uso do solo, né, então, justamente através dessas informações, esse trabalho de monitoramento que é feito na APA, né, é que nós vamos aumentando nós vamos aumentando o nosso desse território, né, e com o aumento desse grau de conhecimento, nós vamos também aumentando, nós vamos evoluindo no sentido de entender, né, todo esse universo, todo esse contexto, né, e a diversidade desse contexto, para que, através dessas informações, através desse conhecimento, a gente desenvolvendo formas, né, de beneficiar a população com o uso dos recursos naturais de forma sustentável, né, porque nós utilizamos por muito tempo de forma degradativa, né, gradativa, e hoje nós necessitamos desse entendimento maior, justamente para a gente reverter um pouco essa situação, né, e através dessa reversão, a gente criar os mecanismos de prevenção, né, para a gente, porque os impactos, eles acontecem, né, de forma natural, a gente vê isso, o aquecimento global, ele acontece de forma natural. Cabe a nós minimizar esse impacto, através das nossas ações, né, nós temos que nos fortalecer como comunidade, como população, né, e criar esse mecanismo para desenvolver e para usar esses recursos de forma sustentável.
né? E são justamente através dessas iniciativas, né? De diversas participações no território, né? Através de reuniões, assistência técnica, atendimento, né? Ao público de forma geral, né? Difundindo o conhecimento, as políticas florestais, né? Através do monitoramento e do fomento florestal, né? O fomento socioambiental hoje em dia, né? A APA desenvolve esse trabalho, né, de prevenção e até de resposta, né, a um impacto que hoje a gente sabe que é grande, né, que eu sempre costumo dizer, né, trazer essa questão, porque eu vejo também que existe uma certa polêmica e, assim, é importante que todos saibam, né, que é um desafio muito grande, a questão dos incêndios florestais nesse território, né? Então, além de todo o trabalho que a gente faz, o trabalho preventivo, né, e esse trabalho de conhecimento, esse trabalho de informação, tem também esse trabalho de evitar os grandes incêndios florestais, que trazem grandes prejuízos para a população residente na APA, não só em relação à questão, às vezes, de multas, né, mas também, principalmente, em relação à questão do impacto, né, que esses incêndios causam para os recursos hídricos no nosso território, né? Então, é justamente através desse trabalho de conscientização, esse trabalho, né, essas ações que são realizadas diretamente no território, né? Agora, através também das redes sociais, né? A gente está também tendo que se adaptar, né? Tendo que buscar um público também, um outro tipo de público agora, né? A gente, para poder, a gente está difundindo essas informações, difundindo essas ideias e convidando vocês a participarem, né, desse trabalho junto conosco, né, porque esse é um trabalho que ele vem sendo realizado de forma conjunta, né, a professora Isabel, ela sabe, né, ela acompanha essa história praticamente desde o início, né, da criação da APA. Esse ano a APA vai fazer 10 anos, né, que foi criada no final do ano, ela completa 10 anos de vida, né, muita coisa legal aconteceu, né, nesse período. Ainda existem muitas coisas para acontecer, né? A gente sabe que é um desafio grande, né? E ainda tem muito para acontecer, e a gente espera contar com o apoio de vocês nessa caminhada, né? Agora, mais um estreitamento aí sendo realizado, né? Entre o Vagão, e já é uma proposta antiga, né, professora Isabel, que inclusive faz parte do Conselho Consultivo da APA, né? A gente tem também um espaço aí de debate, né, com a representação das instituições que estão nesse território, né? A gente está sempre à disposição, né, para poder responder os questionamentos. Eu estou aqui hoje, né? Eu sei que eu já até passei do tempo aqui, vocês me desculpem, mas eu já estou finalizando, viu? Às vezes eu empolgo aqui na fala e é muita informação, né? Aí, às vezes, a gente fica, se confunde um pouco, mas eu acho que, basicamente, a gente consegue incentivar aí a luta na causa, né? Que é uma causa importantíssima, como eu disse no início, né? Trabalha muito envolve a questão preventiva, né? A gente sabe que existe uma relação grande da qualidade de vida, né, de viver, né, na zona rural, a diferença que é viver em grandes cidades, né? A gente está vendo o reflexo disso hoje na pandemia, né? Através da pandemia a gente percebe, né, que tem essa diferença, né? Assim, é muito importante, né, a gente aumentar essa qualidade de vida e melhorar cada vez mais, né? Então, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco para vocês, né? É pouco tempo que a gente tem,
né, e dentre todo esse trabalho que já foi feito, né, que já foi realizado, são diversos planos, né, que já foram realizados, estão sendo executados, né, de acordo com a possibilidade. Essa pandemia limitou bastante a gente, né, mas a gente segue com o trabalho, né, que a gente propôs, né. Nós temos o plano de manejo da APA, né, quem quiser conhecer, quiser ler um pouco mais, conhecer, né, a gente tem um link, né, que dá para acessar a biblioteca do IEF, dá para acessar essas informações, né, quiser conhecer um pouquinho mais da APA, está lá à disposição, né. A gente tem também um plano estratégico de restauração florestal para a região da APA, né, que envolve muito fortemente essa questão da participação da agricultura familiar, considerando, né, essa parcela da agricultura familiar de grande importância na APA para a conservação, porque justamente são essas pessoas, são essas famílias que preservam a APA, né, que tem essa missão de proteger esse território, então tem uma importância grande, né. Nós temos alguns estudos já realizados, né, temos um livro, né, um capítulo de um livro que foi publicado ano passado, né, com a participação de várias pessoas, né, que estão envolvidas com essa questão ambiental no território, né. Então, já temos algumas informações e a gente continua à disposição aqui para prestar o que vocês, né, quiserem de informação, tá? Eu agradeço pela disponibilidade, pela paciência, né, e estou à disposição aqui para vocês, se quiserem, né, perguntar, e eu não sei quanto tempo a gente tem, mas o que puder ser feito, a gente tenta fazer. Eu agradeço. Obrigado. Bom, mais uma vez, nós também que agradecemos o Projeto Vagão. É muito importante a gente ver diversas entidades, organizações, né, o próprio ecossistema controlado, que é a APA que é a Unidade de Conservação, a APA do Alto Mucuri, né, trabalhando sempre com os mesmos ideais. E esse encontro aqui, ele é fundamental para que a gente possa cada vez mais unir forças para que a gente consiga fazer acontecer, né, e principalmente extrair desse momento difícil que a gente está passando, diante das nossas dificuldades, mas das ações planejadas que vocês vêm trabalhar. O próprio Antônio falou do plano de manejo, pode mandar o plano também, o link aqui no chat para a gente divulgar para os presentes. Vamos divulgar também junto com o Vagão nas redes sociais, para que a gente mostre que as ações de agricultura familiar, elas vão muito além de apenas agricultura sustentável. É uma questão de qualidade de vida, é uma questão de segurança alimentar, é uma questão de segurança hídrica, como o próprio Antônio falou, que a própria agricultura familiar, os agricultores, eles têm esse pertencimento à terra, né, eles entendem muito esse processo de cuidar da terra, e isso é fantástico, e a gente tem muito a aprender com todos eles, né. E aí eu deixo agora aberto, né, a gente tem algumas perguntas para fazer aqui pelo projeto, mas a gente tem 28 pessoas aqui presentes, né, 30 pessoas entre organizadores e palestrantes. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração, pode abrir o áudio, falar, não tenha medo, ou se tiver algum receio, pode mandar aqui no chat, né? Então, para começar um pouco a colocar as ideias, né, fazer essa junção dessas ideias, eu vou fazer algumas perguntas, eu vou direcionar a primeira pergunta à primeira palestrante, né, a Maria Alves, e aí fica à vontade, viu, Antônio, se você quiser complementar, responder na realidade da unidade de conservação. Então, a primeira, né, delas é com relação, né, ao maior, o que você, Maria, considerou, né, quanto profissional, quanto estando aí frente a frente a esse processo durante a pandemia, você mesmo disse sobre a questão de terem começado um trabalho grandioso e de repente veio a pandemia, e aí vocês tiveram que se reinventar, né? Mas antes de qualquer coisa, a gente já tem esses desafios próprios da agricultura familiar. E hoje, quando você olha para trás, você, naquele momento, o que você consegue enxergar como o maior desafio frente a algo que deveria existir, né, na agricultura familiar, de alguma forma, e que foi desafiador a ausência desse mecanismo, ou desse processo de gestão, ou de alguma política pública, que dificultou ainda mais
a execução da agricultura familiar durante o período da pandemia? Bem, são tantos os desafios, como você mesmo diz, mas eu me deparei, devido ao espaço que eu atuo, como dirigente sindical, como presidente da cooperativa, quando chega a epidemia, meu maior desafio foi a comunicação. Foi a gente perceber que a gente já não podia mais ir até eles. Eu tinha uma rotina de vários anos de virar à noite na estrada, né? De ir para o Jequitinhonha, de lá ir para o Norte de Minas, do Norte de Minas subir para o Alto Jequitinhonha, para Diamantina. A federação ela tem 12 polos regionais e nós temos sindicato ligado a cada polo que se organiza, se reúne constantemente. E nós visitamos o sindicato e faz reuniões semanalmente. Então, a gente roda o estado todo foi assim que eu aprendi, desde quando eu comecei na Pastoral da Juventude Rural. Foi viajar, dialogar, fazer congresso, reunião, lidar com as pessoas, né, fazer acampamento em Brasília, e, de repente, nós nos deparamos assim, poxa, vocês não podem mais sair de casa. Eu pensei, mas e como que a gente vai fazer com tudo que a gente já faz? O que a gente vai fazer com a luta, com o diálogo, com o acesso das pessoas àquilo que a gente tanto defende? Então, como que nós vamos fazer agora? Manifestações não pode, ir para a rua não pode, ir para os órgãos públicos reunir com eles não pode. Isso, inicialmente, me deixou muito aflita e me deu uma ansiedade muito grande, de um sentimento, assim, a princípio, de, poxa, será que nossas organizações vão deixar de existir? Será que elas não vão servir mais para nada? E quando você deita e dorme no outro dia, aí começa a nascer saídas, né? Como aquele velho ditado, que para mim é uma profecia, sempre há uma luz no fim do túnel. Não existe um túnel que, se você não quiser, você não constrói um caminho para a luz. E quando o dia amanhece, você pensa assim, poxa, a gente pode criar esse caminho. E aí, quando a gente pensou na ideia da tecnologia no outro dia, que era mandar as mensagens por WhatsApp, uma vez que já tinha essa lógica dos grupos, né, de rede social, então vamos postando aqui, vamos mandar mensagem, vamos ligar para tal instituição, no meu caso, que eu lido muito direto com benefícios, né, vamos ligar para ver se o benefício vai dar certo, se a análise vai sair, se o sindicato pode continuar homologando os processos, enfim. A gente começou a achar a saída nesse sentido. Quando isso na lógica da organização sindical, e as eleições do sindicato vencendo, e as pessoas com auxílio-doença que não podem ir até o INSS, então aí você começa a buscar a saída, e a gente começou a buscar saída entre nós, mas fora de nós também. Então, os órgãos responsáveis precisam também apresentar uma saída de como que eles vão lidar com a situação para cada problema, que são realidades diferentes. E assim, acabamos desenvolvendo uma rede nacional hoje de diálogo. Hoje nós temos, hoje mesmo, teve a Plenária Nacional de Educação do Campo, com diversas entidades, e todo mundo debatendo, com o governo, propondo, inclusive, o FONEC Nacional, e assim sucessivamente. Quando a gente olha direto para a prática na agricultura, o desafio era, bem, se eu estou em casa, eu tenho, e às vezes o que eu tenho está sobrando e o outro está sem. Como que a gente faz isso chegar até ele? Foi que aí a gente começou, eu preciso disso, então vamos mandar isso. E aí começa a ideia da comercialização online. E as instituições também discutindo essa questão da plataforma, da comercialização online. A gente percebeu, poxa, isso é um caminho, e um caminho, inclusive, que pode se estruturar para além da epidemia. Precisamos construir esse caminho para ele ganhar força, no sentido de ganhar organização para a produção e organicidade para garantir a chegada, a entrega, a qualidade, e assim sucessivamente. E é isso que a gente hoje começa, inclusive, a discutir. Organização da produção e organicidade para que os produtos possam chegar, por exemplo, hortaliças, para que elas cheguem, de fato, nas condições de consumo legal, não ganhe nenhum prejuízo nesse trajeto, para quem leva, como é que isso dá, não precisa a pessoa levar de um agricultor só. No nosso caso, enquanto cooperativa, a gente tem 2 vezes por semana que leva, quando precisa levar extra, alguém se solidariza, voluntário, para poder levar, a disponibilidade do veículo, então vai pegar, tal hora tem que passar para pegar. E é assim que está funcionando, e a gente percebe que está funcionando assim, em vários locais,
e vejo que isso é um caminho que a gente quer contar com a sociedade para poder nos ajudar a fortalecer essa ideia, não no sentido só da prática, da produção e da comercialização, mas da infraestrutura dos serviços públicos nas comunidades. É preciso garantir estrada nas comunidades, é preciso garantir tecnologia nas comunidades. O mundo agora, infelizmente, esse cenário chegou e ele não vai sair. Se ele não vai sair, os nossos agricultores não podem tomar prejuízo, seja do acesso ao conhecimento, à escola, nem a oferta do seu serviço, daquilo que se tem. Então, é nesse sentido que a gente vê que é necessário. E uma coisa também na epidemia, que essa questão do auxílio emergencial, por exemplo, foi algo interessante na agricultura familiar, porque foi uma condição mínima nem para aquele que talvez tinha muito pouco. Então, isso fortaleceu muito também, e muitas pessoas até criticam, fala que essa história de Bolsa Família, de auxílio, isso é deixar as pessoas sem incentivo. Eu gostaria de discutir com a sociedade que eu não acredito nessa linha, porque eu penso que um país, quando ele tem realmente capacidade de gestão, ele faz distribuição de renda. E o Brasil precisa avançar a exemplos de outros países que existem no mundo, Brasil, o mundo afora, Europa, etc., que faz distribuição de renda, inclusive acima de quem tem renda mínima. E nós precisamos entender isso. Afinal, o brasileiro paga os agricultores familiares, nem se diz, porque, inclusive, às vezes, nós somos taxados de quem não paga isso, não paga aquilo. E é um equívoco dessa compreensão, porque, imagina, a maioria dos agricultores, com exceção daqueles que, às vezes, têm um MEI ou uma outra forma de contribuir, mas aquele que realmente trabalha sol a sol e produz, comercializa, que é segurado especial, poxa, ele passou a vida inteira dele trabalhando, e muitas das vezes sem acessar benefício praticamente nenhum, sonhando com a tal sonhada aposentadoria. E é preciso que se faça investimento de fato nas pessoas do nosso Brasil para que elas possam produzir mais, e não produzir sacrificando suas vidas, sacrificando seus filhos, seus parentes, mas que as pessoas possam trabalhar e ser reconhecidas pelo trabalho que faz, e o seu produto ser valorizado, tanto no mercado e reconhecido também pela sociedade enquanto classe trabalhadora. E é disso que eu acredito. Portanto, penso que o Brasil precisa investir e criar, de fato, um planejamento estratégico, um plano político de investimento social na agricultura familiar, nas classes que mais precisam nesse país, para garantir que as pessoas não vivem na miséria ou tenham investimento vulnerável que vale por um período e para outro não. Isso não vale. Então, uma pessoa que no final, até final do ano passado, tinha um benefício de R$600. Vamos pegar aqui uma mãe de 3 filhos. Estou falando de situações muito práticas que eu conheço. Uma mãe de 3 filhos e que ela tem que cuidar dessas crianças, tem que se virar para manter a atividade do quintal produtivo dela funcionando, e ela tem que se virar para pagar a conta de luz, para garantir a fralda do bebê pequeno, para garantir, inclusive, o leite. Se ela tinha R$600, a partir da hora que ela passa a ter 150, o que significa 150? Para a pessoa pagar a conta de luz, para a pessoa fazer uma feira, sendo que um pacote de arroz custa R$20. Então, a gente está expondo os nossos brasileiros a viver na miséria, não porque o Brasil é pobre, mas porque a gente não tem uma política de investimento social que realmente dê condições às pessoas a viver com dignidade e viver produzindo. Porque a partir da hora que ele tem, inclusive, condição para vender o seu produto, para produzir, ter onde deixar as crianças, por exemplo, como que é o ensino infantil no campo? As crianças de 4 anos, são poucas as crianças que têm acesso à escola. Creche não se fala. Vocês têm noção do que eu estou falando? Isso é uma política de direito. Isso eu não estou falando de migalha, estou falando de política de direito. E é preciso garantir esses direitos para que todo mundo cresça. E eu duvido que quando toda essa população que eu estou dizendo crescer, ter condição, ter serviço de qualidade que se oferte, se todo mundo não cresça, se os bancos não cresçam, se os empresários não cresçam, se as multinacionais não cresçam, todo mundo cresce, é só olhar para enxergar. Então, assim, vejo que a gente precisa, na agricultura familiar, sair dessa história de que pobre tem que ser pobre para satisfazer uma pequena parcela que quer ver as pessoas na migalha. Nós não estamos mais nesse tempo e é preciso superar esse pensamento mesquinho.
Ótima colocação, Maria, eu também concordo plenamente, eu acho que o desafio que ele existe, ele pode ser abordado de uma forma muito mais voltada para essas tecnologias sociais mesmo, tecnologia de incentivo, e eu acho que a gente precisa de cobrar os nossos direitos mesmo, e eu acredito que essa pandemia veio fazer com que a gente possa aprender a cobrar mais ainda os nossos direitos na agricultura familiar, principalmente aí por ser a base aí da economia da nossa região. Temos algumas pessoas que parabenizaram, perguntas mesmo, acho que só as que eu coloquei aqui no papel, né? Eu acredito que a maioria se sinta atendido com os seus esclarecimentos, mas a Graziele, a Ana Carolina, a Iane, parabenizando a você e ao Antônio pelas apresentações, né? Agradecendo também a participação pelas informações passadas de grande valia. A Tatiane parabeniza os organizadores do evento, né? A Paula Oliveira Dantas, ela fala, Maria, conheça a parceria da cooperativa com a PJ, ela acredita que foi de grande auxílio, né, porque ajuda essa parte que acabou de comentar, né, as encomendas pelo telefone, o entregador levar em casa, né, vem tudo fresco, ela disse que deu muito certo, né, e parabeniza o Paulo Vieira, parabeniza a companheira, né, e o Antônio agradece também. A Valéria, que é a professora, também colaboradora, ativa aí no projeto Vagão Sustentável, ela levantou a mão e gostaria de falar. Olá, boa noite a todas e todos. Que prazer, Maria, ouvir novamente sua fala. Também agradeço aí ao Antônio. Foi muito bacana poder participar aqui essa noite com vocês. E sair muito feliz, né, de tudo que eu ouvi aqui de vocês, né, por serem notícias tão positivas, né, em um momento tão difícil para a gente, né. E eu queria era mais socializar mesmo, parabenizar por essa estratégia, Maria, que os agricultores se dispuseram a fazer, essa questão dessa organização para essas vendas, né, pelo WhatsApp. Acho que funcionou demais, é algo que realmente não pode morrer após a pandemia, né, eu acho que tem que ser mantido, assim, a qualidade de vida das pessoas, ela caiu muito, né, nesse momento de pandemia, e a gente vive um momento de estresse muito grande, de desgaste, mas assim, comigo, por exemplo, uma coisa que melhorou na minha vida foi minha alimentação, porque às vezes a gente não tem tempo de ir lá para comprar os produtos, né, então não tinha muito essa prática, não tinha assim, eu não tinha essa prática, embora lá no mercado alguns vendedores até já entregavam, mas eu não tinha ainda conseguido trazer isso para a minha rotina, né? E aí, meio que obrigada por essa pandemia, a gente começa a fazer esse processo e aí a gente começa a se acertar, né, com os vendedores, e aí eles começam a saber do que a gente gosta, como é que a gente gosta, e aí é uma relação muito, muito interessante mesmo essa que foi construída. Então, parabenizar por essas iniciativas, pelo dinamismo, né, que ocorreu de superação, né, dessas dificuldades que foram, que vieram para todos, né, mas que vocês deram conta de fazer isso acontecer e de movimentarem, né, as vendas aí. Parabenizar, então, aos dois pelas falas. Muito obrigada e parabéns. Muito obrigada, professora Valéria, pela colocação. Né, aqui no chat nós temos a Rubia Lose, que colocou que infelizmente chegou tarde, né? Mas que a Maria é uma guerreira que nos representa no dia a dia, cada agricultor familiar, e através da FETAENG, né, constrói e defende políticas públicas que são essenciais para essa categoria, para a nossa categoria, que é da agricultura familiar. Certo? Agora, agradecer pelos esclarecimentos aí, eu vou passar a segunda pergunta para o Antônio, com relação à inovação, né? Qual que seria, que tiveram várias inovações, a Maria citou, o Antônio citou também algumas, mas para a questão da agricultura familiar ou das ações da unidade de conservação,
qual que é a inovação que foi utilizada especificamente na pandemia e que vocês veem como uma proposta futura de continuar realizando após esse período de pandemia, que a gente sabe que vai durar por muito tempo, alguns resquícios, mas que algumas coisas vão ser mais abertas, vão ser mais livres daqui a um tempo, se Deus quiser, com a vacina. Qual que é essa inovação que você acredita que pode continuar, né, mesmo esse período aí, tal, se Deus quiser, de afrouxamento aí do isolamento social? E se quiser complementar também a pergunta anterior, pode, fique à vontade também, tá? Tá, em relação à explanação anterior, queria só pegar um gancho aí na fala da Maria, em relação à questão das estradas, né? A gente sabe que as estradas é um problema antigo, né, para nós aí, né, pelo menos de existência de unidade de conservação, né? Isso aí, 9 anos, né, praticamente, que a gente vem acompanhando essa questão das estradas, né, que até então era também um tipo de intervenção, né, de decapeamento, que era feito de forma a provocar processos de assoreamento nos cursos d'água, né, isso contribuiu bastante para a diminuição de água no nosso território, né, muitos rios assoreados, né. A gente tem um grande problema em relação a essa questão do assoreamento, porque eu falo pelo Alto do Mucuri, né, que o Alto do Mucuri é onde estão concentradas o maior número de nascentes, né, dentro da bacia hidrográfica, né, e a cabeceira do Mucuri, ela considerando uma hierarquização dos recursos hídricos, a maior parte, né, são pequenos recursos hídricos, são pequenas nascentes, né, é o território onde nasce a água, onde a água brota, né, e com o tempo, esse processo de intervenção, ele causou esses assoreamentos nos recursos hídricos, né, e é um problema antigo essa questão da estrada, porque justamente essas obras que, né, são feitas nas estradas, às vezes contribuem negativamente para esse assoreamento, né, e recentemente, né, já é uma proposta também nossa, né, do IEF e da APA, era justamente implantar, né, o projeto Estradas Ecológicas, né, que é um projeto que já está acontecendo, em Tambacuri, né, foi iniciado através de divulgação, né, entre a população, nós trouxemos essa abordagem num evento que nós realizamos em 2019, Isabel, você deve lembrar, né, que nós reunimos várias, né, entidades em Teoflotone, onde foi falado dessa proposta. Então, já é uma realidade, né, esse projeto das estradas ecológicas, né, e justamente ele tem esse objetivo de minimizar esses impactos, né, ou seja, utilizar a tecnologia, né, a favor do meio ambiente, né, minimizando aí o impacto provocado pela reforma das estradas, né, possibilitando, né, o escoamento da produção agrícola, né, principalmente em locais mais difícil acesso, né, então já é um uso, né, uma inovação, né, esse projeto. Além dessa proposta, além desse projeto, né, aí dando já sequência à sua pergunta, Isabel, uma das, né, outra tecnologia que a gente, né, está lançando mão agora a participação social através das redes sociais, né, que a gente entende que tem que fortalecer bastante essa inovação, né, esse uso desse recurso, justamente para poder não deixar a ideia da APA diminuir, né, não é nem acabar, é diminuir,
né? Por quê? É um trabalho que já vem sendo feito a longo prazo, né? Tete a tete, né? Conversando com a população, né? Anteriormente, de forma mais difusa, né? Alcançando mais lugares e fazendo esse trabalho desde o início, né? Mas pessoalmente, né? Como eu disse, considerando a extensão dessa unidade de conservação e informação, ela não chega para todo mundo ao mesmo tempo, né? Ela vai chegando aos poucos, né? E a gente conta muito, né, com os formadores de opinião para estar difundindo essa ideia da APA, né? De estar quebrando esses paradigmas, né? De que a APA veio para talvez atrapalhar, né, e não é isso, né? Na verdade, assim, existe uma boa parte da população que hoje entende que essa unidade de conservação ela é muito mais uma oportunidade, né, do que um castigo, como já foi dito, né? Mas por que eles estão castigando a gente? Né? E não é isso, na verdade, né? A ideia é justamente contrária, né? É um ponto de apoio, é uma oportunidade da gente aumentar o nosso conhecimento, né? E através do aumento desse conhecimento, a gente aumentar a difusão desse conhecimento no território, mostrando as boas práticas, mostrando os bons exemplos, né, que já estão acontecendo, né, criando essa rede de pessoas envolvidas nessa missão, né, de conservar, porque a gente entende, assim, se não tiver conservação, a gente parte do princípio que não existe o equilíbrio, né, e o desequilíbrio, ele causa diversos problemas, né? A gente tem um modelo aí, por exemplo, um exemplo de uma questão simples, né, de processos ecológicos, né? A gente entender assim que determinado grupo de animais, né, especificamente, vive numa área florestal, né? Naquele local, ele tem uma importância benéfica para a natureza, né? Ele faz a polinização, os emaranhados das árvores, né, das raízes, seguram o processo erosivo, né, segura a terra. Existe uma grande relação ecológica existindo, né, nas áreas de florestas, nos ambientes naturais, o tempo todo, né? Então, quando aquele determinado local ele sofre um impacto, o que acontece? Um incêndio, qualquer coisa do tipo. Aquelas espécies que até então eram benéficas ali naquele local, elas passam a se transformar numa praga, né? E aí lança-se a mão de várias alternativas para se controlar pragas, né? Uma mais comumente é o uso do agrotóxico, né? Que a gente, graças a Deus, no território o uso não é exacerbado, né? A gente sabe que o uso do agrotóxico é até moderado, né, controlado no território, né? Mas a gente sabe que, em alguns casos, acontece o uso, né? Então, pode causar um desequilíbrio. Então, assim, pensando num processo ecológico, né? Então, além dessa tecnologia, né, além dessa inovação da gente usar as redes sociais, a gente usa também tecnologias que vão surgindo, né, ao longo do tempo, que são inovações relacionadas a processos de gestão, né? Ou seja, são estratégias que vão surgindo, né? Vão surgindo com o conhecimento, né? O conhecimento de estratégias utilizadas diretamente para conservação, né? Essas estratégias, elas são um conjunto, né, um conjunto de variáveis, né, que juntas elas formam esse processo de gestão, né, que é através dos diversos usos, né, principalmente o uso da informação,
né, da divulgação, da promoção, né? Então, é um tipo de inovação que a gente sempre vai ser novo, né? Porque sempre, com base nessa ideia da inovação, da educação, né, ela vai criando novas oportunidades, vai criando novos mecanismos, novas inovações que a gente vai usando em benefício da natureza, em benefício da população como um todo, né? Porque a partir do momento que você tem esse recurso natural a seu favor, né, usa ele de forma consciente, de forma sustentável, você tem um retorno também, né, na própria vida, no dia a dia, no bem-estar, né, um retorno que às vezes a gente não consegue mensurar economicamente, até porque é possível, né, com tudo que a gente tem hoje, é possível fazer isso, apesar de envolver muita complexidade, mas principalmente o prazer, né, a sensação de prazer, de bem-estar, eu acho que isso é o mais importante, né? São muitas inovações. Assim, eu convido vocês a um dia participar de uma reunião com a gente do conselho, né? Para a gente estar, principalmente, né, Isabel, apresentar algumas informações aí para vocês acompanharem, né, mais. Outra inovação que já é uma proposta também mais antiga, mas que devido à grande carga de trabalho e, às vezes, considerando a equipe pequena, né, que a gente tem, a gente não conseguiu fazer ainda, mas eu espero que esse ano a gente consiga fazer, que é um boletim informativo, justamente constando essas informações do que está acontecendo na APA, né? A gente pretende divulgar esse boletim informativo através das redes sociais, né, usar essa tecnologia, e a gente pretende também, se conseguirmos um patrocinador, né, a gente também fazer em meio físico aí, né, um pouco, pelo menos alguns exemplares para a gente distribuir, contando um pouco essa história, né, contando um pouco esse trabalho que é feito, né, essa articulação toda que é feita, né, a maioria de vocês aqui, que estão presentes aqui, deve conhecer o projeto Nascentes do Mucuri, né, é um projeto que nasceu de uma proposta envolvendo, assim, tentando trazer, né, vendo a dificuldade, né, vendo a diminuição da água, né, em contato com a empresa, né, que hoje é beneficiadora desse programa, desse projeto, né, essa troca de ideias, permitiu essa troca de ideias no início, né, já existia a APA, a gente já tinha, né, já pensava no programa de pagamento por serviços ambientais, né, que é uma modalidade também que seria em benefício da população, né, considerando a característica que existe no território da APA, uma característica diferenciada, né, uma APA que tem uma grande cobertura florestal, aproximadamente 50% do território da APA é coberta por florestas, né, então tem uma diferença muito grande em relação a outras unidades de conservação, né, essa área de proteção ambiental. Já pensando nisso, né, naquela ocasião, iniciou-se uma conversa, né, e logo em seguida veio essa proposta do projeto Nascentes do Mucuri, que é também um projeto que está trazendo bastante informação, inovação para nós, no sentido de monitoramento, né, dos recursos hídricos, né, nós também iniciamos agora, nós estamos, né, na verdade, iniciando em conversa com o Ricardo, né, o Ricardo do GEPAF, vocês devem conhecer o Ricardo também, né, que é funcionário da UFVJM, né, eu tive uma conversa com o Ricardo de uma proposta de um monitoramento da qualidade, da quantidade da água no território da APA, né, nós já iniciamos uma conversa, solicitamos informações por parte da Copasa e da Copanor,
E a gente pretende utilizar esses dados, né, coletados da parte físico-química da água, né, utilizar essas informações da vigilância sanitária dos municípios, cruzar essas informações de modo a nos trazer dados que a gente vai utilizar como alternativa para buscar as políticas públicas necessárias para mitigar esses impactos, mitigar esses problemas, trazendo a possibilidade da melhoria da qualidade da água, né? Então, são diversas ações que são realizadas, diversas inovações que estão surgindo, né? Agora, o plano de desenvolvimento de recursos hídricos e enquadramento de corpos da água na bacia hidrográfica do Rio Mucuri, né? Que também a gente pode considerar uma inovação, né? Esse plano está quase pronto, né? Ele já vem sendo construído já há algum tempo, né? Isabel está mais envolvida diretamente com essa questão, né? Ela pode até falar melhor sobre essas questões. Então, inovação nós temos muitas, né? E eu fico feliz de saber e participar de todo esse processo, inclusive fortalecendo a questão da integração, né? Que é sempre falada, né, integrar. Nós temos muitas informações, nós temos muitos pontos positivos que a gente pode contribuir, né, e assim, utilizar isso de forma integrada, né? Então, eu acho que é uma integração, né, essa integração que também a gente pode considerar assim que, né, já vem sendo trabalhado, mas é uma novidade, né, essa integração mais forte, né, mais consolidada. São diversos, né, eu vejo, assim, infinitas possibilidades de usar, né, essas inovações, de aproveitar, né, qual seja o canal, qual seja o meio, né, a gente está levando isso para a população. Bom, o que eu estou lembrando aqui agora é basicamente essas inovações, né, que eu considero importantes e que eu vejo que vão trazer grandes mudanças, né, para melhor para o nosso território, né, e a APA está aí, né, nesse processo, juntamente com o IEF, né, que é uma instituição importantíssima também que a gente tem no território, né, falo por fazer parte da instituição, né, fazer uma propaganda aqui para o IEF, mas que é uma instituição importantíssima, né, que vem desenvolvendo um trabalho importantíssimo e não parou, né, continua, né, ainda mais, né, continua inovando, continua trazendo recursos, políticas, participando da definição de políticas públicas, né, tem diversos mecanismos, né, a gente tem. Estou lembrando de outra inovação aqui, eu vou até parar, porque senão eu fico aqui falando. Maria, está precisando falar, gente. Complementar, mas pode complementar, mas o tempo já quase esgotou, mas pode complementar, então. Só finalizando, eu gostaria de falar do MIFC, né, que é o manejo integrado do fogo, né, que é uma inovação também, né, para nós. É justamente utilizar, né, dessa informação, utilizar do conhecimento que a gente tem, né, de áreas que já sofreram grandes incêndios florestais, né? Então, hoje fala-se no manejo integrado do fogo, né, é usar o próprio fogo em benefício de proteger essas áreas que são consideradas áreas de grande relevância florestal, né, de relevância para a conservação dos recursos hídricos, utilizar esse manejo, né, utilizar o próprio fogo para queimar áreas, às vezes, que têm uma grande suscetibilidade aos incêndios florestais, tem toda uma dinâmica. Hoje a gente conhece uma dinâmica, né, de como ocorrem esses incêndios, de como a gente pode fazer para evitar esses incêndios de grandes proporções, né? Então, um trabalho integrado, né? Às vezes a gente pensa assim, não é um trabalho, não é pouco
que não é um trabalho fácil, é um trabalho que envolve muita complexidade, muita articulação, né? Mas a gente segue, né, fazendo o máximo que a gente pode, possível, dentro das nossas limitações. É isso aí. Ótimo. Então, agradecendo aí o Antônio pela complementação das inovações, que realmente são muitas. E para finalizar, né, a Maria, falar de alguma inovação que marcou aí nesse período de pandemia para a agricultura familiar e que vocês vão levar para a vida aí no processo de execução das atividades. Então, de acordo com o que a gente veio conversando até esse momento, dizer que inovações que a gente acha que a gente não vai conseguir sair delas, é um pouco também dessa solução rápida que a gente encontrou para resolver algumas questões, como, por exemplo, as definições que a gente tem hoje de decidir sobre encaminhar questões, assuntos, reuniões que a gente faz online, onde mesmo estando fora do ambiente, vamos dizer, institucional, a gente consegue decidir sobre ele, como, por exemplo, em outras situações, nós teríamos que ter marcado uma conversa aí na UFVJM, uma agenda e combinado. Como agora essa situação de epidemia, acabou que eu estou aqui no Quilombo, vocês estão aí acho que na casa de vocês, e a gente está fazendo acontecer o que tinha proposto de forma diferente. Então, mesmo que a gente venha fazer as reuniões novamente, se encontrar, ir para a sala de aula presencialmente, tudo funcionar normalmente, essa técnica ela não vai sair de nós, ela vai continuar existindo, e acredito que isso vai ajudar muito em algumas situações, fazer com que o processo de participação se efetive mais. O que eu quero dizer é que esse cenário, em algumas situações, ele favorece a participação de pessoas que talvez presencial a gente estaria questionando recursos, transporte, e não trazeria a presença das pessoas para as atividades, que é o caso nosso hoje, tanto da cooperativa, tanto do movimento sindical, e em outras situações, nós estamos conseguindo garantir a presença de pessoas que dificilmente presencial, talvez elas estariam presentes. Então, esse modelo de participação, ele pode não ser o perfeito, e está longe disso, porque a presença da pessoa, ela favorece vários cenários, mas acredito que a gente vai continuar utilizando para garantir o diálogo com as pessoas em caso da não possibilidade, principalmente quando se tratar dessa questão de não ter dinheiro, acho que esse canal vai continuar existindo. E também vejo que vai continuar servindo de experiência situação como discutir recurso para fazer atividades que referem categorias. Dia 6, 7 e 8. Dia 6, 7 e 8 de abril agora, a CONTAG vai fazer um dos seus maiores congressos da história dela, e vai ser online, que é o congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores, com quase 3.000 delegados. É uma experiência que está se desdobrando em muitas outras experiências, que é a forma de organizar o congresso, de lidar, de oficinas preparativas, de garantir que o link chega e garantir que as pessoas têm direito de intervenção, como já interviram, participando, construindo, votando no documento básico, naquilo que a gente quer que muda. Então, é algo que eu penso que a epidemia vai passar, mas essa estratégia vai continuar, porque agora o agricultor está aqui na divisa com a Bahia, mas mesmo que o sindicato não tenha dinheiro, o direito de participação do sindicato está sendo garantido. Então, assim, são esse modelo que eu acho que a gente, no que tange a participação, vai continuar, assim como as plataformas de venda online, elas veio para ficar. Inclusive, falo da agricultura familiar, que é algo que a gente tem que aprofundar, investir e ajudar com que a agricultura também conheça e ponha para funcionar, porque uma coisa é a plataforma existir, outra coisa é os agricultores ter domínio dela, então é algo que a gente vai investir nisso, e vejo que, de forma geral, essa questão de vendas online vai continuar, porque o mercado também descobriu isso. Vocês podem ver
que atualmente as grandes lojas têm investido muito nisso, e talvez tenha sido muito lucrativo para elas, porque economiza por um lado e garante que todo mundo compre de onde estiver. Então, penso que isso também chegou para ficar. Outra questão também que a epidemia garantiu foi o diálogo da sociedade com as discussões de decisões políticas do nosso país. Independente de onde a pessoa estiver, se ela tiver acesso à internet, comunicação, percebe-se que agora as pessoas têm mais interesse. Porque ao discutir o Covid, saber da situação de Covid, como é que está, que alguém lá em São Paulo morreu, mas que também lá do outro lado do mundo também morreu pela mesma doença, isso conectou o mundo numa linha de raciocínio muito rápido, e da agora por diante eu acredito que isso vai ficar, e que as pessoas vão garantir com que isso permaneça, porque eu duvido que uma pessoa com 70 anos, com 60 anos, até com 80 ou até mais anos, que mesmo não sabendo, não tendo tido acesso à escola para ele conhecer e etc., a tecnologia, mas ele criou um WhatsApp agora. Essa pessoa não vai abandonar isso mais não, porque isso agora ajudou, mesmo por áudio, eles falar com os filhos deles que estão distantes, eles, como eu já disse, falar daquilo que está produzindo, daquilo que está comercializando, daquilo que se pretende fazer. Então, eu penso que essa questão da tecnologia pegou a gente antes do esperado, e o Brasil agora, nós precisamos, principalmente a sociedade civil, os movimentos sociais, as organizações, o povo que luta pela democracia, pelo acesso ao direito no nosso Brasil, precisa aprofundar e garantir com que isso permaneça, mas permaneça também para os que precisam de fato. Inclusive, penso que na escola daqui para frente, é preciso pensar como que as crianças vão estar na escola e ter acesso à tecnologia. Eu lembro, bem tempo atrás, eu participei de uma experiência no Uruguai, na Escola Família Agrícola de lá. Isso já tem uns 4, 5 anos. Fui através do movimento sindical, passei um tempo nas comunidades rurais do Uruguai, vendo essa questão da produção, inclusive agroecológica, plantio de batata, essas coisas, e dormimos na Escola Família Agrícola lá, e as crianças, nós usamos os tablets, os computadores das crianças da escola, dos adolescentes da escola. Isso tempo atrás no Uruguai, sabe? Foi uma experiência que desde lá eu venho pensando. Então, a gente precisa, enquanto movimento, avançar para além das discussões dos telecentros, das casas digital, e garantir de fato acesso à tecnologia, comunicação, e discutir que comunicação é essa que a gente quer que chegue, de que forma que chegue, como que as pessoas vão estar inseridas nisso, que conteúdo elas vão ter na escola. Acho que fazer esse grande debate, mas, acima de tudo, garante o direito das pessoas de estar inserido, de ter acesso e ter a escolha de querer ter ou não ter, ficar ou não no campo, mas se decidir ficar, ter as condições para isso. Ter condições de acesso e ter condições, como eu já disse, ao serviço, e que isso não seja uma visão de pedir, mas que seja uma visão de acesso à cidadania, um direito público e social, assim também como acesso à escola. Imagino vocês, hoje, da UFVJ também, vamos pegar como exemplo, se os alunos hoje que estão estudando não tiverem acesso à tecnologia, como que vocês hoje, professores, conseguem dialogar com esses alunos? Então, se o Covid vai acabar, mas essa relação de diálogo e de construção, de acesso, não pode acabar, e acredito que não vai, e a gente precisa garantir cada vez mais o acesso, e o acesso de forma democrática, justa, fraterna e inclusiva, que é aqueles que têm pensado o direito daqueles que não têm. É um pouco isso. E a organização da produção, não podemos esquecer, né? Eu acho que a organização da produção, ela vai vir muito forte, que é essa questão da logística. Então, é a gente, inclusive, ter dimensão daqui para frente dos cuidados, do que produzimos, aonde está o produto que produzimos, que condição é esse produto. Hoje, a tecnologia, de forma geral, ela nos dá condição para criar essas plataformas e descobrir as origens dos produtos, de onde, quem são os agricultores que produzem, e aí no Vale do Mucuri nós temos esse desafio, porque a nossa região ela é muito rica nos recursos naturais, muito rica em recurso humano, muito rica em pessoas que têm muita força de vontade de ver a região crescer. Agora nós precisamos unir tudo isso para potencializar a região, e isso retornar, inclusive, as pessoas, as famílias, os municípios, as comunidades, em renda, em cidadania, em alegria, em lazer, em esporte e em cultura.
Então, assim, nós estamos nesse caminho, e nós não tem como fugir disso. Ou nós todos se juntam e assumem isso, nós fazer um abraço à nossa região em defesa dela e das pessoas, ou a gente vai perder uma grande chance de gerar, de fato, a oportunidade para todas as pessoas. Como nós não vai perder essa chance, porque nós estamos dentro da condição de garantir esse debate, de construir esse caminho, penso que nós vamos estar construindo uma direção onde as futuras gerações vão poder se orgulhar de nós. Fantástico. Ambos, né, responderam aí de forma muito satisfatória. É muita discussão, é muita coisa para falar mesmo em pouco tempo, né, Antônio, né, Maria? Mas, assim, juntando a fala de vocês, a gente consegue só ter coisas positivas, graças a Deus, isso é importantíssimo, para que todos os presentes possam entender que a gente precisa de se organizar, de fato, para que as coisas possam acontecer diante das dificuldades. Então, a gente tira aí essa vantagem de comunicação rápida, né, por meio digital, informação difundida, vendas online, a questão do estreitamento das instituições, inclusive do Estado, que às vezes em algumas reuniões não estariam presentes, e com as conferências a gente vê o Estado um pouco bem mais frequente aí nos encontros que a gente faz a nível local, a nível regional, a nível municipal. Então, agradeço muito, mais uma vez, né? E aí eu passo a palavra para a Ana, para que ela possa fazer, antes de que a gente possa finalizar e encerrar, para que ela possa fazer um aviso aí final, né, sobre o desafio que a gente está lançando a partir dessa discussão aqui também, só para que as pessoas comecem a pensar aí na sua própria subsistência, no pertencimento à terra e outras questões aí da conscientização voltada para a questão da agricultura sustentável e das tecnologias limpas, digamos assim. Bom, um fato interessante é que durante a pandemia de Covid-19, o plantio ele tem se tornado uma prática que vem colaborando para o bem-estar mental e também financeiro das pessoas, inclusive para quem não é agricultor. E atualmente muitas pessoas têm passado a maior parte do tempo em casa, o que de fato faz com que elas busquem novas formas de ocupar o tempo e ocupar a mente também. O desenvolvimento de hortas se tornou uma forma muito bacana e viável de fugir do estresse e dos problemas que a pandemia trouxe. Então, pensando nisso, a atividade que a gente tem para propor é fazer o cultivo de alguma planta que pode ser usada para o próprio consumo, como, por exemplo, cebolinha, coentro, alface, tirar uma foto ou fazer um vídeo curto e postar no Instagram marcando o projeto, que é @Vagão Sustentável. Caso a pessoa já tenha uma plantação em casa, ela também já pode fazer a postagem e marcar a gente nas redes sociais. Seu microfone está desligado, Isabel. Obrigada, Ana, pelo comunicado, né? E fica aí o desafio para todos que estão assistindo, que estão presentes, e os que vão ver depois aí o vídeo no canal. Lembrando de seguir, né, as redes sociais do Projeto Vagão Sustentável, o canal, o blog, o Facebook, o Instagram, que é @ Vagão Sustentável, né? Qualquer dúvida, podem enviar e-mails também. Sigam as redes sociais da APA do Alto Mucuri, né, Antônio? É muito importante que lá vão ter várias informações pertinentes, né? Se vocês podem também falar aí. E, no mais, a gente tem que agradecer muito vocês pela troca de informações. Antes de da gente encerrar, eu gostaria que, se possível, todos ligassem as câmeras para a gente dar um print no final. Tem o link da confirmação de presença aqui também. Mas antes do print, podem falar um pouco, a Maria também e o Antônio podem falar quais redes sociais que vocês têm que a gente pode seguir, né, que a gente possa trocar essas informações, trocar essas ideias e marcar sempre o Vagão, sempre a APA, sempre as redes sociais, para que a gente possa fazer essa rede. Ok? Podem colocar no chat também as redes sociais que vocês têm, né, para que todos possam seguir e difundir essas redes sociais. Ok. Então, nós temos um canal, né? O canal que é o Facebook.
da APA, né, a APA do Alto do Mucuri, e também o Instagram, né, que a gente também utiliza, com o mesmo nome, né, tem lá, quem quiser seguir, né, participar, a gente, apesar das dificuldades, mas a gente está tentando manter, né, colocando algumas informações lá, e até de eventos que a gente está realizando semana passada, né, conforme eu disse, a gente quer continuar fazendo essa troca de ideias, aproveitar esses espaços, né, para estar convidando pessoas, para estar convidando profissionais que atuam na área, para a gente estar trocando ideias e levando isso para o conhecimento de outras pessoas. Então... O Antônio colocou aqui, gente, Facebook, o nome, APA do Alto do Mucuri, e podem procurar em todos, no YouTube, também tem muitas informações de vídeos, e temos o Facebook e o Instagram da APA. Muita informação bacana. Maria, algum contato, Maria? Raiz, pode falar. Oi. Nós temos o Facebook da Raiz dos Vales, né? As pessoas podem procurar, e tem os meus perfis, tanto no Instagram, tanto nas páginas, são todos com Maria Alves. Maria Alves de Souza, Maria Alves de Souza, e nós temos o meu Instagram também, que é Maria Alves, PT13, desculpa aí, que é muito vinculada essa questão da lógica, né? Mas aí estão disponíveis, vocês podem procurar, e tem as redes sociais das instituições de cada movimento sindical, que também, quem tiver interesse para acompanhar, tanto da CONTAG, da Federação, é só buscar no Google que vocês vão encontrar, tanto o Facebook, as páginas, transmissões online, que são muito interessantes para poder acompanhar as nossas atividades. E também temos aqui a Associação da Comunidade Quilombola, que vocês também podem acompanhar, tem essa questão das organizações nossa anual, né, das comunidades quilombola, e, enfim, no que precisar, estamos à disposição, e vocês podem contar conosco, podem contar comigo, no que eu puder colaborar e ajudar, estamos aqui para isso. Nós que agradecemos vocês mais uma vez, Antônio Marcos e Maria Alves, os demais organizadores, demais presentes por esse momento. Muito obrigado, o Vagão Sustentável agradece e desejo uma boa noite a todos. Eu vou interromper aqui a gravação